Olá, caríssimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai ser um conflito que vai durar entre 1939 e 1945, e ele é o segundo conflito de guerra total que a humanidade vai enfrentar depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, num espaço de poucos anos, a, a guerra assola de novo a Europa de uma forma muito intensa, né? Essa guerra, ela, de certa forma, ela foi um desdobramento da Primeira Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial teve um desdobramento, principalmente do período entre guerras, com as crises políticas da Alemanha, da Itália e econômica, e depois as crises de 29, né? A queda da Bolsa de Valores e a desestruturação da economia global, a crise do capitalismo liberal e a emergência dos regimes totalitários, tanto o regime fascista na Itália como nazista na Alemanha e em outros lugares também. Todo esse conjunto, lá entre 1919 e 1939, no período entre guerras, ali, né, entre a década de 20, principalmente, todo esse conjunto de situações que vão surgir nesses países, eles vão, de certa forma, colaborar para a Segunda Guerra Mundial, trazendo a ideia de revanchismo, devido ao Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra Mundial, ter sido um tratado bastante duro com a Alemanha, né? A ideia de ataque direto às questões da soberania, às questões nacionais. Só que, é claro, tudo precisa de um início, né? A gente sabe que as coisas são processuais, elas acontecem, são processos desdobrando em cima de processos, não é do dia para a noite, mas tudo acontece no início, e conforme nós vimos no nosso vídeo sobre totalitarismo, né, o início se deu com a partir de 38, quando a Alemanha resolve expandir, criar seu espaço vital, ocupando a região da Áustria, depois anexando a Áustria, né, anexando a região dos Sudetos, República Tcheca e Eslováquia, e depois anexando a região de Danzig na Polônia, né, o corredor polonês, que vai gerar a declaração de guerra da Alemanha contra a Alemanha, da Inglaterra e da França. Lembrando que na Europa ainda era regida pela política de alianças, onde um país que atacasse o outro acabava se envolvendo na guerra, conforme foi na Primeira Guerra Mundial. Então, naquele momento da Segunda Guerra, nós tínhamos ali a aliança muito clara, Roma-Berlim, né? Itália e Alemanha, e tínhamos de outro lado França e Inglaterra nessa aliança também. E a guerra ela pode ser dividida em três grandes etapas, né? Uma primeira etapa de guerras, da vitória eixo Roma-Berlim, a segunda etapa da entrada dos Estados Unidos na guerra, a terceira etapa, de 42 a 43, do equilíbrio de forças, e a etapa final, que foi a vitória dos aliados, de 44 a 45, depois das conferências de acordos de paz. Uma coisa que é importante a gente destacar é que essa guerra era uma guerra total, era uma guerra que não tem questão de respeitar o civil, espaços de guerra, é uma guerra onde há um enfrentamento mútuo, e era uma guerra que ela se espalhou pelo globo, né, incluindo, inclusive, o nosso país, que enviou, a partir de 42, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para combater nos campos lá da Itália, né? Então, nesse primeiro momento, após essa declaração de guerra, entre 1939 e 1941, a Itália logo se alia à Alemanha, criando o eixo Roma-Berlim, e essa primeira fase de guerra foi marcada pelas Blitzkriegs, pelas lutas rápidas, os ataques rápidos, onde a Alemanha dominou todas as frentes. Invadiu e ocupou a Dinamarca e a Noruega, a Bélgica e a Holanda rapidamente, ainda em 1940. O norte da França foi tomado também pelos nazistas em 40, e em julho de 40 invadiram Paris. É aquela foto clássica do Hitler de frente da Torre Eiffel. Os franceses tanto odeiam, né? E a França capitulou, criando um governo fantoche na França,
de um governo comandado por nazistas. O próximo passo, em agosto de 40, era bombardear a Inglaterra, que conseguiu resistir. As tropas aéreas bombardeavam Londres, quilos e quilos de bombas por dia, 2, 3 vezes, tocavam-se os sinais, as pessoas iam para os abrigos antiaéreos, para o metrô, e Londres resistiu bravamente. Exilado em Londres estava o general francês Charles de Gaulle, e lá ele organizou a resistência francesa para tentar voltar para a França e libertar a França. E, em paralelo, também no sul da Europa, ele invadiu a Grécia. Ocupou a Grécia, ocupou a Bulgária, ocupou a Iugoslávia, e em 41 acabou que as tropas nazistas romperam o pacto de não agressão com a União Soviética, feito em 39, e resolveram ocupar a União Soviética. E aí você teve ali uma dificuldade devido ao rigoroso inverno russo, e a resistência do povo também soviético, que estacionou a guerra naquela região, que foi um problema ali também. Entrando no ano de 42, a guerra começa a modificar um pouquinho, porque o Japão, lá no Oriente, estava envolvido numa guerra com a China desde 1937. E ele vai ocupar a Indochina, com apoio do exército alemão. Preocupados com o avanço japonês na Ásia, os Estados Unidos vão suspender o comércio com o Japão, que vai afetar diretamente a economia japonesa. O Japão decidiu, então, entrar na guerra, formando o eixo Roma, Berlim, Tóquio, em 1941. Entrar na guerra ao lado da Alemanha contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles tinham permanecido neutro, fornecendo material, vendendo material, colaborando com ingleses e franceses. Porém, em dezembro de 41, houve um ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, que destruiu uma parte considerável da frota oeste da Marinha norte-americana e levou os Estados Unidos a entrar na guerra contra as potências do eixo, ao lado dos aliados, da Inglaterra e da França, contra a Alemanha, Roma e Alemanha, Itália e Japão, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio. Isso faz com que as forças entrassem numa nova fase da guerra, que foi o equilíbrio de forças entre os aliados e o eixo. Então, entre 1942 e 43, os aliados passaram a obter vitórias em várias frentes. Os norte-americanos, por exemplo, obrigaram os japoneses a recuar. E no norte da África, tropas inglesas começaram a vencer as tropas alemãs na região do norte da África. Lá no leste europeu, na frente contra a União Soviética, os alemães foram derrotados na Batalha de Stalingrado. E entre 1942 e 41, os nazistas passaram a usar métodos de extermínio em massa para eliminar o povo judeu. Foi chamada o uso da solução final nos campos de concentração. Para vocês terem uma ideia, no princípio de 1945, já havia dizimado cerca de 6 milhões de judeus exterminados. Não foi guerra, foi política de extermínio, que é o holocausto judaico. Nos países que eram ocupados pelos nazistas, começavam também a surgir alguns movimentos de resistência, que atuavam através de sabotagem ou tática de guerrilha contra as tropas nazistas. E aí entramos no ano de 44, 45, que foi um ano decisivo de vitórias para os aliados, que vai encaminhar para o final da guerra. Em 43, os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, se liguem. Nesse momento, União Soviética e Estados Unidos estavam lado a lado, depois que eles vão separar, criando lá bipolarização. Eles desembarcam na ilha da Sicília e o rei Vítor Emanuel III destituiu Mussolini do poder e se refugiou no norte da Itália, onde ele resistiu até 1945, quando vai ser capturado e morto. As tropas brasileiras participaram muito desse processo todo de
combate ao fascismo na Itália, tá? Tomada do Monte Castelo, dessa região das tropas brasileiras, porque o Brasil, como era aliado natural dos Estados Unidos durante muitos anos, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o Brasil entrou na guerra também. Teve aquele episódio também do bombardeamento no litoral brasileiro de navios de comércio do Brasil por submarinos alemães, que levaram também a Vargas a tomar um posicionamento pró-Estados Unidos e contra a Alemanha na guerra, né? Também em 42. O grande dia que vai marcar o início do fim da guerra, o início do fim do nazismo, vai ser o dia 6 de junho de 1944, chamado Dia D. O Dia D foi o dia que foi organizado um grande desembarque de tropas aliadas no norte da França, na região da Normandia, né? E, ao mesmo tempo que elas foram ganhando terreno na região, os alemães tiveram que retroceder e abandonar Paris. A França, então, em 44, foi libertada do domínio nazista. Esse evento do Dia D é retratado naquele filme que eu já falei para vocês, que foi o Resgate do Soldado Ryan, um filme de 1998. Muito importante aquele início de filme para entender esse Dia D. Com todas essas frentes de batalhas e derrotas, a produção industrial alemã começou a cair, né? Os recursos se esgotavam e o país começou a sofrer consequências desses ataques e bombardeios aliados nas próprias fronteiras. E aí, no dia 2 de maio de 1945, os aliados chegaram a Berlim, né, as tropas norte-americanas e soviéticas, e aí tomaram a cidade de Berlim, pondo fim ao Terceiro Reich. Lá eles entenderam que eles conseguiram perceber, encontraram indícios que 2 dias antes, né, no último dia de abril, Hitler tinha se suicidado no seu bunker debaixo do parlamento. E no dia 8 de maio, a Alemanha se rendeu com a assinatura de um armistício. A guerra na Europa havia terminado ali. Seria todo o processo de libertação dos campos de concentração e reorganização. Porém, a guerra no Pacífico ainda teve um desdobramento por mais algum tempo, né? Principalmente entre os Estados Unidos e o Japão, que foi até agosto, de maio até agosto de 45, quando o presidente Harry Truman tomou a decisão, né, de lançar bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E aí, no dia 15 de agosto de 45, o Japão se rende à guerra, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Essas bombas atômicas foram lançadas em cidades que não eram industriais, não eram produtoras, e elas causaram um efeito moral. Foi a primeira vez na história da humanidade que foi usada uma arma atômica contra pessoas. O impacto foi muito, 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 muito denso nas pessoas, né? Foi muito impactante, porque as cidades sofrem consequências da radiação até hoje, e aquilo causou um impacto muito grande para o Japão, né? Ao ponto de eles assinarem uma rendição. É como se você usasse uma arma realmente de persuasão, uma arma de forçar o outro a capitular, a pedir, a assinar uma derrota. E aí é óbvio que, após todo esse período de guerra, você vai passar por um período de reconstrução, né, os planos Marshall e Mini Marshall na Ásia, e logo após, antes mesmo do término da guerra, em fevereiro de 45, quando já se caminhava para o final da guerra, já se tinha a ideia que a guerra iria acabar, foi feita uma conferência na cidade de Yalta, reunindo o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Roosevelt, o primeiro-ministro inglês, Churchill, e o líder soviético, Stalin. E lá eles decidiram que, assim que eles ocupassem e a Alemanha capitulasse, ela seria dividida em 4 zonas de ocupação, né? Pela Declaração de Potsdam, a Alemanha
a capital da Alemanha seria dividida em 4 zonas de influência. Uma zona de influência russa, uma zona de influência inglesa, uma francesa e uma norte-americana. A Alemanha seria dividida em 2 pedaços. Impuseram uma indenização de 20 milhões de dólares. Também foi criado um tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra nazista. Também foi feita uma conferência na cidade de São Francisco, onde foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como finalidade a manutenção da paz e o fortalecimento de laços entre os povos. Os Estados Unidos, é óbvio, tiveram muito pouco seu território afetado, se desenvolveram industrialmente, cresceram, expandiram seu comércio e acumularam grande parte do capital. O socialismo, por outro lado, também se expande na Europa. E o mundo que vai surgir no pós-guerra, 46 em diante, seria um mundo dividido. Um mundo bipolar, um mundo da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, do outro lado, a União Soviética liderando o bloco socialista. E desse mundo dividido, bipolar, né, a Alemanha ali vai ser o grande espelho desse mundo, onde vai ser dividido em duas Alemanhas, a Alemanha ocidental, capitalista, organizada pelos Estados Unidos, e a Alemanha oriental, comunista, organizada pela União Soviética. A cidade de Berlim, dividida em 2 pedaços. Um pedaço Berlim ocidental e Berlim oriental. Comunismo, capitalismo. As próprias capitais da Alemanha mudariam nesse período. De um lado ficaria Berlim mesmo, no oriental, e do outro lado ficaria a cidade de Bonn. E aí teremos uma nova fase no mundo e uma nova estrutura geopolítica também. Um abraço, fiquem bem.